Olá, sejam todas e todos bem-vindos a esse evento online 100% gratuito. Eu sou o Vini Costa, sou especialista em bolos pintados e o que eu vim fazer aqui hoje é revelar a vocês os meus segredos de pintura em bolo. Eu vou falar aqui sobre os materiais que eu utilizo, vou fazer uma pintura com vocês aqui, ensinando todo passo a passo para que vocês possam aprender e não restar dúvidas sobre esse processo aqui de pintura em bolo. Eu posso dar certeza a vocês que após esses 3 dias aqui comigo, mesmo que você nunca tenha desenhado absolutamente nada, mesmo que você nunca tenha pintado um pedacinho de pasta americana, mesmo que você nunca tenha pintado um pedacinho de papel, você não saiba qual pasta utilizar, qual corante, qual pincel, enfim, vou revelar isso aqui a vocês. Eu posso dar certeza que após esses 3 dias, se você quiser, também estará pintando em bolos, porque vou te ensinar. Aí vai depender de vocês. Mas antes de tudo, deixa eu contar um pouquinho de como é que surgiram esses segredos que eu vou revelar a vocês. Só vou contextualizar aqui para que vocês entendam melhor como é que eu comecei a pintar em bolo, como a pintura em bolo transformou completamente a minha vida profissional. Ela deu um up assim por completo. Eu tava tipo aqui em experiência em nível profissional, no mercado, enfim, cobrando um valor mais aqui. De repente, quando eu comecei a pintar, eu fui crescendo cada vez mais no mercado, tanto em reconhecimento, valor financeiro também, porque a gente não está aqui brincando, né? A gente está aqui também para ganhar dinheiro. E eu vou contar a vocês como é que eu passei a ganhar a mais através da pintura em bolo. O que foi acontecendo na minha vida que me permitiu ser mais reconhecido e ganhar mais dinheiro também. Porque uma coisa tem que estar ligada à outra, né? Não adianta a gente ser reconhecido aí e mais conhecido Brasil e mundo afora se a nossa vida financeira não acompanha esta evolução. E é isso que eu vou contar para vocês aqui rapidinho agora nesse momento, para que vocês saibam como é que tudo isso aconteceu. Eu fiz meu primeiro bolo pintado lá em 2017, não tem muito tempo, se vocês pensarem bem aí, tem exatamente 4 anos, porque foi bem no início de 2017. Então tem 4 anos que eu fiz o meu primeiro bolo pintado e minha vida de lá pra cá foi uma verdadeira loucura, no bom sentido. Eu trabalhei nas Olimpíadas do Rio, em 2016, eu sou do Rio de Janeiro. Após as Olimpíadas, eu voltei a trabalhar no ateliê aqui no Rio de Janeiro, Jardim Botânico. Eu ia lá basicamente para fazer modelagens, isso mesmo. Eu comecei fazendo especialmente modelagens. Eu sempre gostei muito de bolos infantis e eu prestava serviço num ateliê aqui no Rio. Quando precisavam de modelagens, eu ia lá fazer. Até então, nunca tinha feito um bolo pintado sequer na minha vida. No finalzinho de 2016 para 2017, eu fui convidado para dar aula no ateliê aqui no Rio, em Copacabana. Até então, eu só havia dado aulas em projetos sociais. Eu não tinha ainda dado aula profissionalmente, vamos assim dizer, no ateliê, recebendo ali um valor pelaquela aula. Não tinha feito isso ainda. E essa foi a minha oportunidade. Eu tinha criado uma aula de um bolo esculpido, não era um bolo verdadeiro, era em isopor e tal, coisa e tal, era um bolo do Tom Jerry. E essa aula teve apenas uma aluna inscrita e acabou não acontecendo. Acabou não acontecendo justamente por não ter alunos suficientes. E quando a gente está começando, ninguém me conhecia no mercado, eu não era conhecido, e muito menos como professor. Então, assim, é difícil você conseguir fechar aulas numa situação como essa.
Eu dava aula nesse ateliê, onde a cada mês eu precisava trazer uma técnica de decoração diferente para atrair o público, né? E eu resolvi, nesse segundo mês, a primeira aula teria sido em janeiro, não rolou. Coloquei uma aula para fevereiro, se eu não me engano, com o tema de Páscoa. E eu falei assim, vai ser um bolo pintado. Só que eu nunca na vida havia feito uma pintura em bolo, nada, um rabisquinho, nada sequer. Mas eu cismei e falei, vai ser um bolo pintado. O que acontece? Quando eu comecei a trabalhar de uma forma mais séria, lá em 2012, com confeitaria, eu pesquisava muito bolos lá do exterior, lá de fora, porque no Brasil a gente ainda não tinha tantas grandes referências em decoração, especialmente em pasta americana. Então eu pesquisava sempre muita coisa lá de fora. E aí em 2017, quando eu decidi que eu ia fazer este bolo pintado para dar uma aula, eu havia pesquisado e visto que lá fora do Brasil, já algumas pessoas estavam fazendo bolos pintados. Aí eu pensei, eu acho que é interessante dar esta técnica aqui, porque basicamente no Brasil ninguém faz bolo pintado. Não que eu tivesse conhecimento, tá, gente? Mas era algo inicial, acho que até em questão do mundo afora, de pintura em bolo, não só no Brasil, como no mundo, poucas pessoas, pelo que eu havia visto, elas faziam isso. Mas eu cismei, falei, vou dar uma aula de bolo pintado, mandei a chamada por esse ateliê, primeiro eu mandava a chamada, depois eu tinha que mandar o bolo. Só que eu nunca tinha feito bolo pintado na minha vida, mas eu tinha certeza de que eu ia fazer. Não sei como, e agora não tinha como mais escapar. Gente, isso não é algo que eu recomendo muito a vocês não, tá? Vocês quererem ensinar uma coisa que vocês ainda não sabem. Foi loucura da minha cabeça, foi falta de experiência como profissional, como professor, era ainda a minha primeira aula ali e eu, sem saber exatamente o que fazer, decidi que eu queria fazer um bolo pintado, porque era uma técnica nova surgindo no mercado, eu queria chamar a atenção dos meus alunos, das minhas alunas, para se inscreverem na minha aula, não queria trazer algo que as outras pessoas já estavam trazendo e ainda assim eu não sabia exatamente o que as minhas alunas queriam, então eu resolvi arriscar, mas não recomendo, tá? O que eu recomendo é que vocês pesquisem o público de vocês e entendam que é o que o mercado está querendo, mas o meu filho ali na hora alertou que pintura em bolo ia dar certo. Só que eu não fazia ideia exata ali de que corante utilizar, quais pincéis eu faria uso, e o mais óbvio para mim naquele momento era usar corante em gel. Era o que eu tinha, na verdade, à minha disposição. Naquela época eu não tinha nem corante em pó, eu tinha corante em gel. E eu falei, corante em gel se dilui com água. E aí eu fiz o meu primeiro bolo pintado de corante em gel, diluído em água, e comecei a dar aula, inclusive assim, com essa técnica, corante em gel diluído em água. Funciona? Funciona. É a melhor técnica? Não, não é a melhor técnica, mas dá certo. Se você quiser aí fazer um bolo com água e corante em gel, como eu fazia, inclusive dei aula algumas vezes, não foi só uma vez, eu fiquei um bom tempo aí dando aula com essa técnica, diluindo corante em gel em água. Nesse mesmo ano, inclusive, eu levei esse bolo, isso tinha sido em fevereiro, mais ou menos no meio do ano, levei para uma exposição aqui no Rio. Aí um colega viu esse bolo e falou, Vini, você não quer expor um bolo lá em São Paulo não? Estou selecionando algumas pessoas aqui no Rio para expor lá em São Paulo. Nunca tinha ido para São Paulo, muito menos expor um bolo, né? Enfim, resolvi, levei um bolo pintado também, que eu já tinha tomado gosto pela coisa e as pessoas estavam já me reconhecendo por causa dos bolos pintados, porque ainda não tinha quem fizesse naquela época, ou eram pouquíssimas pessoas fazendo bolo pintado. E eu já comecei a ser reconhecido meses depois, que é fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, 5 meses depois mais ou menos, eu já estava sendo reconhecido por causa dos bolos pintados. Então foi muito rápido. Fui para São Paulo, levei um bolo pintado de Alice no País das Maravilhas, demorei um tempão fazendo aquela pintura, que era o pôster de Alice no País das Maravilhas. Eu fiquei
Eu lembro que eu virei à noite, eu deve ter ficado aí umas 15 horas direto fazendo aquela pintura que era bem detalhada, tinha muito detalhe, enfim. E fiz tipo 80% da pintura, pelo menos eu acho, com corante em gel e água, porque eu não tinha ainda corante em pó. Mas por causa desse bolo que eu levei para São Paulo para essa exposição, eu fui selecionado, fui pré-selecionado na verdade, para ir para o Batalha dos Confeiteiros na Record. Na época era um dos maiores programas de confeitaria do mundo, não só do Brasil, como do mundo, ao lado também do talvez o maior nome da confeitaria mundial na época, o Bori Balastro, por causa de um bolo pintado e acabei sendo selecionado depois, sim, para ir para o programa, por causa de um bolo pintado que viram lá, gostaram do meu trabalho, viram outros trabalhos meus nas redes sociais, gostaram e eu fui chamado para fazer o teste e passei. E eu, quando percebi, eu já estava assim completamente apaixonado por pintura em bolo, porque quando você começa a pintar em bolo, você percebe que é super versátil, você consegue fazer todo tipo de trabalho basicamente, de todas as ocasiões, enfim, todas as comemorações, você consegue fazer bolos pintados e personagens, rosto humano, trabalhos mais infantis, casamento, enfim, você consegue fazer muita coisa. Não só bolo, como doces, biscoitos decorados, bolos de pasta americana, bolos de creme, enfim. E como eu estava falando aqui, eu fui, acho que não acredito que eu tenha sido um dos primeiros do Brasil a começar a fazer pintura em bolo. E por causa disso, não tinha quem me ensinasse a fazer pintura em bolo. Eu tive então que desenvolver minhas próprias técnicas, errando muito aí, mas sempre procurando fazer o melhor trabalho possível e apresentar também o melhor trabalho possível ao meu público, mesmo ali com corante em gel, que hoje basicamente eu não faço pintura com corante em gel. E hoje eu não vou falar aqui sobre pintura com corante em gel, mas vocês sabem que é possível sim, diluindo em água, como eu fazia, ou até em álcool de cereais também, mas hoje eu não acho que seja a opção mais versátil, mais rápida de se trabalhar, mais econômica, mas é possível sim, caso você queira. Vini, eu só tenho aqui corante em gel e eu quero fazer com corante em gel. Faça! Porque como eu falei, eu fiz por muito tempo e continuei ensinando aí, dei várias aulas para turmas aí diferentes de pintura em bolo com corante em gel diluído em água. Mas comecei a desenvolver técnicas melhores e é isso tudo que eu vou revelar aqui para vocês. Quis contar aí rapidinho um pouquinho da minha trajetória. Depois disso, eu continuei sendo procurado cada vez mais no mercado para dar aulas no Brasil inteiro. Até recebi proposta também para dar aula no exterior de pintura em bolo, mas veio a pandemia, não rolou. Mas já recebi alunas aqui de outros países também, algumas vezes aqui, para ter aula de pintura em bolo também comigo. E já dei aulas aí no Brasil afora e tenho alunos também hoje online do Brasil e do exterior, graças a Deus, aí vários alunos tendo aulas comigo e fazendo bolos aí lindos, maravilhosos, através da minha técnica, que vocês verão que ela é simples, é uma técnica fácil, é simples, vocês não precisam aí de 1 milhão de materiais para fazer pintura em bolo. A maioria dos materiais são fáceis de serem encontrados. Hoje em dia também a gente compra tudo pela internet, né? Eu compro basicamente tudo hoje, tudo assim que eu penso em comprar, que eu quero comprar, basicamente existe na internet. Então se você quiser, você acha aí praticamente tudo e recebendo na sua casa. Hoje é uma praticidade muito grande. Eu vou dar opções também, até mais simples. Tudo que eu uso, gente, é muito simples e barato, tá? Eu já vou adiantando. Comigo não tem essa história de que precisam de materiais super caros. Mentira, mentira. Se alguém falar que você precisa aí de pincéis super caros e tem que ser importados e não sei mais o que, mentira, tá?
você não precisa. Se você quiser, você pode ter material do que você quiser, importado de outro planeta, mas você não precisa, tá bom? E eu vou mostrar aqui todos os materiais que eu uso para que você saiba o que precisa de essencial. Uma hora ou outra pode ser que eu fale aqui, gente, estou usando esse material, esse outro, mas eu vou apresentar a vocês aqui agora, primeiramente, os materiais básicos, aqueles que eu acho que são essenciais e que não podem faltar para você fazer uma pintura em bolo, tá? E vocês perceberão que sim, são materiais aí super básicos, fáceis de serem encontrados e que você inclusive pode substituir caso você não tenha um ou outro aí, às vezes até numa hora de uma emergência, não tem determinado material, não posso sair para comprar, não dá tempo de chegar, dá sim para você dar um jeitinho aí. Porque como eu falei, quando eu comecei foi o básico do básico e ainda assim eu não só fazia pintura em bolo, como eu dava aula de pintura em bolo, então tenho certeza, tá bom? Que vocês conseguem sim fazer trabalhos aí lindos, maravilhosos, com material super básico, tá bom? Então vou apresentar a vocês agora parte dos meus segredos aqui, primeira parte dos meus segredos, que são os materiais que eu utilizo, e eu vou falar para vocês que eu já usei muita raça de material, já gastei muito. Hoje, assim, tem muita coisa que eu não uso de verdade, porque acabava não tendo utilidade muito prática na hora, mas eu fui testando muita coisa, muito material, e hoje eu tenho uma quantidade aqui de material pouca, básica, e todas as minhas pinturas, das mais simples às mais complexas, basicamente são os mesmos materiais, tá? Então, investimento para material de pintura em bolo, barato, dinheiro, pouco dinheiro, tá? E isso é importante para a gente ganhar mais dinheiro também, porque se a gente gasta pouco, a gente economiza mais. Entretanto, o retorno financeiro para uma pintura em bolo nossa, nem se compara, tá? O que você gasta de material é tão pouco para o retorno que você consegue ter através da pintura em bolo. Então vamos lá, vou apresentar a vocês os meus materiais de pintura em bolo. Então vamos lá, vou apresentar a vocês aqui os materiais. Primeiro de tudo, você precisa ter a sua base, aí entre aspas, o seu papel, onde você vai realizar o seu desenho e a sua pintura. Primeiro de tudo, você precisa ter um local onde essa pintura vai ser realizada, tá? Então, você pode ter uma pasta americana, qualquer marca aí que você já está acostumado a cobrir o seu bolo. Se você vai pintar diretamente sobre o seu bolo, seja ele verdadeiro ou seja ele um bolo assim de isopor, você simplesmente vai cobrir normalmente com a pasta americana, não precisa adicionar nada. É o seu bolo ali tradicional do dia a dia. Cobriu com a pasta americana e tá tudo certo. Mas Vini, eu não trabalho com pasta americana, eu trabalho aqui com chantininho, com buttercream, eu trabalho com coberturas cremosas. O que eu faço então? Você vai fazer a sua pintura numa plaquinha de pasta americana, tá? Você vai abrir um pedacinho de pasta americana, como eu vou fazer logo depois, eu vou mostrar a vocês também, na hora de fazer aqui a pintura com vocês. Vai abrir um pedaço de pasta, depois você cola aquela pasta no seu bolo de creme. Já vou adiantar aqui que tem alunas minhas que simplesmente, depois da pasta ali sequinha, gruda no bolo, seja chantininho, seja buttercream, e não tem problema nenhum. Elas então me revelaram que simplesmente cola, não precisa passar nada na pasta, que você aplica ali no bolo e não tem problema algum. Na dúvida, caso você aí esteja inseguro, eu digo para você fazer um teste antes. Pega um pedaço de pasta aí, não precisa estar pintado, só um pedaço de pasta, tá? Gruda no seu bolo quando você estiver trabalhando e espera aí, até manda para a geladeira, de preferência essa pasta sequinha, tá bom? Depois que ela seca, aí quando é o caso de uma plaquinha de pasta, eu vou dizer o que você tem que fazer. Aí já não é tanto a pasta pura, tá bom? Daqui a pouquinho eu falo. Tá, mas você trabalha com um bolo de creme e quer fazer pintura em bolo,
tô na dúvida, será que vai derreter ou não vai? Abre um pedacinho de pasta, espera secar, cola aí no seu bolo de creme e deixa aí um tempo, algumas horas aí para você ver o que vai acontecer com essa pasta. Minhas alunas revelaram que não tem problema nenhum, a pasta não mela, não acontece nada, tá? Especialmente quando ela tá bem sequinha. E eu já mandei um pedaço de pasta de flores, que eu vou falar sobre ela daqui a pouco, para a geladeira, deixei um dia para o outro e ela nem se mexeu, ela ficou intacta, estava sequinha, ficou intacta. Minha pintura aí, por mais de 24 horas, se eu não me engano, aí, ou umas 24 horas na geladeira e não aconteceu nada, ela nem se mexeu, tá? Então foi um teste que eu fiz e ficou perfeita mesmo na geladeira, tá? Então, você vai cobrir o seu bolo, normalmente pasta americana, tá, gente? Qualquer marca. Essa é a marca que eu tenho aqui, mas pode ser qualquer uma que você esteja aí já acostumada a fazer o seu trabalho. Vai cobrir o seu bolo normalmente e vai fazer a pintura nele. Caso você queira fazer uma pintura por fora, como eu vou fazer aqui, e aplicar no seu bolo, então, para essa pasta, você precisa adicionar CMC, tá? Esse potinho aqui, ele custa em torno de R$7, vende em qualquer loja de confeitaria, qualquer marca também. Ele é um pozinho que vende em qualquer loja de confeitaria, vocês tenham certeza absoluta, é um material básico aí para a gente trabalhar com confeitaria. E vocês vão precisar adicionar CMC, um pouco de CMC na pasta de vocês, para que ela vire uma plaquinha sequinha aí e você consiga depois pegar, colar no seu bolo e ela secar. Porque se você quer fazer uma plaquinha, como eu vou fazer aqui hoje, só com a pasta americana pura, ela vai demorar muito para secar e aí você pode colocar a mão e deixar a marca, porque ela vai ficar meio molinha. Enfim, então você precisa colocar o CMC. O CMC nessa função é tirar a umidade da sua pasta e deixar a sua pasta sequinha. Tem muita quantidade não, tá? Quantidade muito certa não. Quanto mais você coloca, mais essa pasta seca e às vezes fica até rachando um pouquinho. A gente usa muito para fazer modelagem também. Simplesmente pasta americana com CMC, você tem uma pasta aí também muito boa para se fazer modelagem. Como eu falei, se você adiciona muito, ela tira muita umidade dessa pasta e às vezes fica até difícil abrir, ela começa a rachar demais. Então, não tem necessariamente aí uma quantidade específica, porque vai depender da sua pasta americana. Se ela for uma marca, às vezes a qualidade dela é uma pasta muito úmida, muito mole, você vai precisar um pouquinho mais de CMC. Ou um pouquinho menos. Se você tiver ar-condicionado, essa pasta vai secar com mais rapidez, ela já está tirando a umidade da sua pasta. Depende mesmo da qualidade da sua pasta. Se tiver um dia chuvoso, você não tiver no ar-condicionado, você precisa de um pouquinho mais. Se você tiver no ar-condicionado ou o ambiente que você já trabalha já é naturalmente seco, você precisa de menos CMC. Mais importante é que se você vai criar uma plaquinha para fazer a sua pintura, tem que adicionar um pouco de CMC. Você vai sentir que essa pasta ela fica um pouquinho mais firme, tá? Ela não fica tão molinha quanto uma pasta americana. Eu tenho aqui, inclusive, agora que eu lembrei, só para que vocês vejam aqui, talvez, deixa eu ver se tem. Aqui eu tenho, ó, aqui é pasta americana pura, tá? Ela é bem quebradiça, linda. A gente também tem que dar uma sovada, se a gente dá uma sovada nela, ela fica mais elástica, a pasta americana pura. Mas ainda assim, ela não tem tanta elasticidade, ok? Ela não tem tanta elasticidade assim, ela é mais molinha. E aqui eu tenho, olha, pra vocês terem ideia, uma pasta, deixa eu pegar um pedaço aqui, para sopa. Essa pasta aqui é americana com CMC, que sobrou um pouquinho a última vez que eu precisei aqui fazer uma plaquinha dessa. Então, ó, ainda ela é maleável, tá bom? É uma pasta aqui macia, ó, mesmo ela estando guardada, ela é uma pasta macia, ela não fica uma pasta dura, virou uma bola seca, não é, então não é tanto CMC aqui. Aqui, ó, tenho uma pasta bem mais
molinha, ó, tanto que tá grudando aqui, ó, na minha mão, tá vendo? Aqui ela já meio que para de grudar, ó. Tá? Aqui ela tá grudando bastante ainda, que ela só tem pasta americana, então ela tá ainda grudando um pouquinho. Ó. Olha só, ela tá grudando aqui porque ela tá molinha ainda. Aí eu adicionei um pouquinho de CMC para que ela se tornasse aqui um pouco mais sequinha. Ela se torna um pouco mais sequinha, mas ainda continua maleável. Vou até mostrar aqui um pouquinho só aqui. Vamos supor que eu quisesse pegar essa bolinha aqui, tem mais ou menos uns 20 gramas aqui. Então, para essa quantidade aqui, mais ou menos, é pouca, tá? Então vai depender de quanto você vai usar. Vou colocar aqui um pouquinho de CMC, não sei se vocês conseguem ver bem, porque é branquinho com branquinho, mas foi bem pouquinho. Foi pouquinho. Aí o que eu vou fazer? Eu vou amassar aqui, misturar toda essa pasta. Obviamente que sendo mais pasta, eu preciso de mais CMC. Se essa minha pasta ela for muito mole, tem marca de pasta americana que é muito mole, então você precisa adicionar ainda mais CMC. Eu estou aqui no ar-condicionado, então eu sei que conforme eu for trabalhando, essa pasta também ela vai secando mais por causa do ar-condicionado. Se está um dia muito chuvoso, aí pode ser que eu precise adicionar um pouquinho mais de CMC, tá? Mas para criar uma plaquinha, eu vou até adicionar um pouquinho mais, se fosse o caso aqui de fazer uma plaquinha. Um pouquinho mais aqui. Eu vou sentir que ela vai dando, ela começa a secar um pouquinho mais. E o CMC, gente, ele não reage automaticamente, instantaneamente, não. Então, eu sinto aqui que eu tenho uma pasta pouco mais já sequinha, não está grudando tanto aqui ainda, está grudando um pouquinho ainda porque eu acabei de colocar o CMC, mas eu sinto já na minha mão que ela está um pouquinho mais firme. CMC, gente, não tem quantidade exata, olha, para 100 gramas você tem que colocar isso sempre, não, porque como eu falei, depende de outros fatores, umidade do ar, se você está trabalhando num ambiente mais seco, se onde você trabalha é mais úmido naturalmente, se o dia está chuvoso, se você está no ar-condicionado, se essa pasta que você está utilizando ela é mais mole, se ela é mais firme, então vai depender de tudo isso. Só que quando eu abrir essa pasta aqui e deixar secar por algumas horas, ela vai virar uma plaquinha durinha. Vini, eu não tenho a menor experiência disso, então você faz teste. Não tem outro jeito, não tem fórmula mágica. Mas tipo o que eu fiz aqui agora, calcula mais ou menos, se você quiser pesar, você pesa, tinha 20 gramas aqui de pasta e eu usei aqui, sei lá, 5 gramas nem foi isso, né, sei lá, só um exemplo, usei 5 gramas aqui de CMC. Fiz uma outra bolinha aqui de 20 gramas com 2 gramas de CMC, fiz uma outra bolinha aqui com 10 gramas, enfim, aí você observa aí com o decorrer do dia como é que ela vai reagir, onde você abre, deixa uma plaquinha, conforme eu vou fazer depois, e aí você vai vendo no decorrer do dia como é que ela está, e no dia seguinte também, qual secou mais, qual ficou melhor para trabalhar,
Mas não tem jeito, tá, gente? Não tem jeito. Eu tô aqui falando mais ou menos para vocês o que tem que ser feito, mas não existe fórmula mágica. Você começa a perceber também, conforme você vai trabalhando, até quem trabalha com modelagem, flor de açúcar, tudo mais, quando você vai trabalhando, você vai percebendo na mão a textura ali e sabe até se aquela pasta é boa para o que você vai fazer, mesmo que você esteja testando aí uma pasta nova que você nunca viu na sua vida, pasta do que quer que seja, você já consegue identificar ali se ela está mole, se ela não está mais firme, se ela é boa para isso, se não é, você já consegue, por quê? Prática, tá? Então não tem muito como correr. Então, agora, se você quer fazer uma plaquinha, mas não quer usar pasta americana, você pode usar massa para flores, tá? Aqui eu estou com uma massa para pastilhagem. Dessa empresa aqui, a massa para flores é exatamente a mesma embalagem, só que vem escrito massa para flores. Eu não estou com ela aqui em mãos, mas a embalagem é a mesma coisa, só que a diferença aqui tá massa de pastilhagem, virá escrito massa para flores, tá ok? Aí você vai abrir normalmente, não precisa adicionar CMC nem nada, ela vai secar, vai ficar durinha e é muito prática de ser utilizada, tá? Qual a diferença da massa para flores e pastilhagem? Vini, posso usar pastilhagem também? Pode usar pastilhagem. A diferença da pastilhagem é que ela vai secar muito mais rápido, ok? Então, se você está fazendo uma peça aí que você precisa talvez depois dar uma curvadinha nela na hora de aplicar no bolo, aí você tem que tomar esse cuidado. Você não pode demorar muito com a pastilhagem porque ela seca com muito mais rapidez. Então, resumindo, pasta americana direto no bolo, pura. Se você vai criar uma plaquinha, pasta americana com CMC ou massa para flores pura ou pastilhagem pura. A diferença da massa para flores e da pastilhagem é o tempo de secagem. A sua pastilhagem ela vai secar com muito mais rapidez, mas uma vantagem também que se o dia está chuvoso aí a sua pasta já secou, ela sofre menos danos da umidade do que a massa para flores e até a pasta americana, tá? Vini, eu quero fazer a minha pintura diretamente sobre um bolo cremoso, um bolo de creme, um chantininho, um buttercream, alguma coisa. Não rola. Pelo menos pinturas mais trabalhadas, não, tá? Você vai conseguir fazer coisas muito, muito básicas. Porque não é o material adequado para que você até mesmo passe ali um pincel e você consiga trabalhar sem estragar aquela cobertura que é cremosa, né, gente? A pasta a gente sabe, ela secou, ela fica muito parecida com o papel, até a textura dela mais sequinha. Bolos cremosos vai ser mais difícil aí. Você consegue sim fazer algumas coisas mais básicas diretamente sobre coberturas cremosas, mas a minha indicação é que você pinte na pasta de açúcar e dê uma aplicada lá no seu bolo cremoso, tá ok? Então, ainda assim você consegue fazer trabalhos belíssimos ou coisas muito básicas, uma florzinha ali mais básica, algo muito básico ali sobre a sua cobertura cremosa. Algumas alunas já vieram até mim e falaram: Vini, mas eu vi pintado diretamente sobre uma cobertura cremosa. E aí quando elas vêm me mostrar, não é necessariamente uma pintura. O que a pessoa fez? Ela fez lá um bolo de buttercream, por exemplo, que é aquela cobertura cremosa, ela pegou partes separadas do creme que ela está utilizando e coloriu com corante em gel, corante em pó, ela coloriu, tá? Fez tintas ali, corantes diferentes, cores diferentes, mas com aquela mesma cobertura. Aí ela pega ali normalmente uma espátula e vai fazendo flores, sabe? Mas aí é mais um espatulado, não é uma técnica de pintura, mas é diferente do que eu costumo fazer, porque aí você está usando o próprio creme para dar uma textura aí sobre o creme do seu bolo, tá? Aí é uma outra história e ainda assim você também terá um pouco mais de limitação, ou se você quiser fazer algo mais aí trabalhado, com mais detalhes e tudo mais,
você também terá muito mais trabalho e tem coisas que você terá muita dificuldade. Detalhes, contornos, isso aí vai ser quase impossível você fazer com um pincel diretamente sobre um bolo de creme. Então você tem que usar umas outras artimanhas, um saco de confeitar, mas aí a gente deixa de ser pintura em bolo, tá? Nesse caso, deixa de ser pintura em bolo para virar um espatulado, uma decoração de piping, de bico de confeitar. É uma outra história. Aqui eu tô falando de pintura em bolo, tá bom? Então, para quem aí tem dúvida, já trabalha com bolo de creme, faz a pintura na pasta americana como eu vou fazer aqui e depois aplica normalmente. Da mesma forma que você aplicaria num bolo de pasta americana uma plaquinha aí de açúcar, que eu vou mostrar para vocês vão aplicar também no bolo de creme, tá bom? A única diferença é essa. Vocês vão colar no bolo de pasta americana ou no bolo de creme. Vini, eu faço aí glacê mármore, também dá para pintar? Também dá para pintar, tá? Não funciona talvez aí tão bem quanto a pasta americana, mas também você não fica tão limitado quanto um bolo de creme. Ainda assim, o glacê, ele também não tem uma textura tão maravilhosa assim, às vezes como a pasta. Até a massa de flor, e você abre, a textura dela fica bem lisinha como um papelzinho aí, tá bom? Mas você consegue também fazer pintura em glacê mármore. Vini, eu faço biscoitos decorados com glacê real, consigo pintar? Exatamente do mesmo jeito que você pinta na pasta americana, tá bom? Não muda nada, tá? Até onde eu sei não faço biscoitos decorados, mas assim, o que eu não faço, gente, eu vou correndo lá na fonte das minhas alunas e pergunto, e delas que fazem biscoitos decorados, é a mesma coisa, tá bom? Você faz ali diretamente sobre o glacê. Eu tenho alunas que fazem bolo pintado, sabe, caseirinho? Pinta, joga o glacê real ali, ele vai secar por cima e ela faz lá a pintura no glacê real exatamente como se estivesse fazendo numa pasta americana, tá bom? Às vezes é um glacê real, um fondant ali, aquele que você derrete e joga por cima, ele ficou sequinho. Exatamente a mesma técnica que eu vou fazer aqui. Não precisa, tem que ser uma tinta diferente, um pincel diferente. Não, é a mesma coisa. Então, pasta já foi. Vou aproveitar para falar para vocês agora dos pincéis. Vou falar agora para vocês dos pincéis, apresentar aqui os pincéis. Vocês precisarão basicamente de pincéis assim, ó. Um pincel mais fininho, esses todos aqui que eu estou usando são da marca Ceramic. Comprei no Mercado Livre. Chegaram na minha casa. Cada pincel desse custou R$20. R$20, Vini, pelo amor de Deus, tem R$80 aí em pincel? Sim, tem R$80 em pincel. Mas isso aqui, gente, eu vou usar por muito tempo, tá? Talvez até anos aí eu continue utilizando os mesmos pincéis. Então você vai pensar aí, quanto custa um cortador aí de pasta americana, um molde de silicone, entende? Então, ou até mesmo uma pasta aí, tem lugares que uma pasta dessa aqui, uma pastilhagem, por exemplo, custa aí uns R$15, até um pouquinho mais, dependendo. Então, não é um valor super alto não, tá bom? Porque você vai usar por muito tempo e são pincéis de excelente qualidade. Inclusive, daqui a pouco eu vou mostrar uns mais baratos para vocês também. Então, cada pincel esse aqui eu comprei no kit, que vieram 6 pincéis. Inclusive, tem pincéis deles que eu nem uso, nem usei até hoje, porque acabam sendo muito grandes, tá? Olha, muito grandão. Eu nem usei esses 3 aqui até hoje, porque eles são enormes. Eu teria que fazer pinturas gigantescas para precisar utilizá-los. Então, eu uso mais ou menos esses aqui e esse fininho. Esse fininho eu comprei 2 pincéis, foi um kit com 2 pincéis, foi R$20 também. Cada um é 20/0 e um 30/0. Ou você pesquisa aí por pincel filete, que são esses pincéis assim, bem fininhos para fazer detalhes. Aqui eu tenho, se você for usar dessa marca Ceramic, eu tenho um de número 2, um de número 4 e um de número 6. Que aí seria um pincel pequeno, médio e um grande, mais ou menos aqui, para os tamanhos de pinturas que eu estou acostumado a usar. Agora, se você vai fazer pinturas maiores,
aí pode ser sim que você precise de um pincel como esse aqui, que é o número 8, dessa marca que ele já é gigantesco, tá? Ou até maiores. Mas como eu falei, estão aqui e eu não usei. Eu comprei meses atrás e não usei. Então, se você quer usar dessa marca, por exemplo, Ceramic, pincéis de aquarela. Ou se você quiser comprar de qualquer outra marca aí, pincéis de aquarela, mas eu estou indicando para vocês o que eu já usei, o que eu já comprei, o que eu já usei. Não é patrocinado, tá? São marcas que eu mesmo comprei, eu uso, testo e uso e gosto e vou indicando. Aqui também eu tenho pincel aqui dessa outra marca que é Condor. Condor, gente, é uma marca bem conhecida e bem popular. Isso aqui eu comprei em loja de material de artesanato. Então eu tenho aqui um 00, que ele seria quase o equivalente aqui a um pincel desse fininho também. Então aqui é um 20/0 com 30/0 da Ceramic, que é mais ou menos compatível aqui com o 00. Aqui sempre vai ter uma numeração na frente, geralmente é a linha do pincel, aí traço 00, tá? Às vezes tem 0, 0, 0, ele é mais fininho ainda. Então esquece que vem os números à frente. O que vem depois do traço é o que a gente conta. Então aqui é um 00, aí eu tenho aqui um de número 6 e um de número 14. Esses pincéis aqui já são de outra marca, então a numeração dele é bem diferente. Aqui da Ceramic eu tenho um pincel de número 6, que eu acho que ele é a mesma proporção aqui de cerdas de um número 14 da Condor, ou se bobear, ele é até um pouquinho maior. Então não dá para dizer, ó, você tem que ter um pincel dessa numeração e pronto, acabou. Porque de marca para marca pode variar. Então se você vai comprar um da Condor, um 00, um 6, um 14. Esse pincel aqui custou menos de R$10, eu não me lembro exatamente. Esse aqui deve ter custado uns 10, 12, e talvez esse fininho aqui foi um pouquinho mais caro, ele deve ter custado uns R$15, tá? Mas esses pincéis da Condor também são maravilhosos e são mais baratos. Então eu indico a vocês que tenham um fininho, um ali mais ou menos mediano e um pouquinho maior, para que você consiga aí ter uma agilidade no seu trabalho. Um fininho para detalhes, contornos, às vezes preencher um olhinho, fazer um cílio, um contorno do desenho. Um menorzinho aqui para você fazer preenchimentos menores no seu trabalho. E o maior para você fazer um preenchimento maior. Então, tendo essas três numerações, você vai ganhando tempo. Aqui eu tenho, por exemplo, o pincel de número 6 de uma marca desconhecida que eu comprei na internet. Na internet não, desculpa, numa loja de maquiagem. Pra vocês terem ideia, esse pincel aqui, ele custou R$6. Já tá aqui com a etiqueta, R$6. Vem nesse tubinho bonitinho, eu comprei para testar, achei maravilhoso. Teve uma época que eu usava esse aqui, R$6 numa loja de produtos de beleza. Não tem marca, até aqui ele vem simplesmente número 6, não tem marca, eu comprei para testar, achei maravilhoso e depois eu comprei um, depois voltei lá e comprei mais 2. Então é um pincel bem baratinho que dá para você usar aí bastante. Esse aqui é parecido com um pincel de manicure. Quem trabalha aí ou quem faz unha, ou faz unha de alguém ou faz a sua própria unha, deve ter visto um pincel bem parecido com esse. Em loja de manicure também você pode comprar. Esse aqui eu achei que tem uma qualidade melhor. Que eu já comprei pincel de manicure também, mas esse aqui eu achei que tem uma qualidade um pouquinho melhor, apesar de parecer. Mas Vini, eu quero comprar aqui já agora e eu tenho um pincel aqui mais fácil à minha disposição, vou lá e compro de manicure. Já usei também bastante quando eu não tinha desse aqui, tá? Então pincéis basicamente é isso. Vou mostrar aqui para vocês que eu tenho diversos outros pincéis de formatos e tamanhos diferentes, mas eu não vou falar sobre eles aqui porque são pincéis que eu uso com uma menor frequência e você não precisa desses pincéis para fazer necessariamente. Você tem que ter esses pincéis para fazer pintura em bolo. Não, como eu estou falando aqui, são materiais mais básicos que você precisa ter. Então o pincel já foi. Corantes. Olha, eu uso muito hoje corante em pó. Vocês verão depois, tá? Não se preocupa não, na hora da prática vocês verão também eu utilizando aqui esses
corantes aqui em pó. Eu uso hoje aqui, deixa eu pegar aqui dentro, mas calma aí, para vocês conseguirem enxergar melhor. Eu uso dessa marca aqui, ó, chamada Lulicand. Isso vai focar aí para vocês. Mas vocês verão também eu trabalhando com ele se chama Lulicand, não é importado, ele é nacional. Cada potinho desse custa em torno de R$10. Meu Deus, R$10, caríssimo, 10, 11, 12. Mas você pode ficar desesperado achando que é caro, não é, tá? Não é mesmo, vocês verão que ele rende muito. Eu tenho corantes aqui que estão anos comigo, tá bom? Cores que eu não uso às vezes tanto assim, mas eu uso também. E você não consegue, você vai fazer dezenas de bolos com um potinho desse. Você não precisa de todas as cores também para iniciar. Eu tenho aqui um rosa, tenho um amarelo, tenho um vermelho. O ideal é que você tenha cores, essas cores mais básicas no início, até mesmo fazendo misturinhas, como eu já ensinei em diversas lives. Você faz misturas com as cores primárias e você vai conseguindo basicamente todas as outras tonalidades. Então, para você ter aí, ó, basta um vermelho, um verde, vermelho, azul e amarelo. Você faz basicamente todas as outras cores e aí você tem um branco e um preto, tá? Então, com 5 cores basicamente, você faz um mundo de cores aí e variações para que você consiga trabalhar. Basta misturando essas cores, assim como a gente aprendeu na escola, que amarelo com azul dá verde, amarelo com vermelho vai dar laranja, tá ok? Azul com vermelho, vou conseguir um tom de vinho ali, de lilás. Se eu pego o vermelho e coloco um pouquinho de branco, dá rosa. Eu posso escurecer uma cor ali colocando um preto. Então você tendo essas 5 cores aí básicas, você vai misturando e fazendo 500 mil outras cores. Aí depois, se você quiser comprando cores já prontas, por exemplo, aqui eu tenho rosa, eu tenho um marrom aqui também, se bem que isso aqui é preto. Mas eu tenho um marrom, eu tenho um verde aqui mais escuro. Se você quiser, para facilitar a sua vida, comprando algumas cores específicas depois, ok, mas não precisa. Se você não tem dinheiro, não quer investir, não pode investir, compra as cores básicas de início, que você consegue fazer todas as outras misturas. Vini, tem que ser da marca Lulicand? Não, pode ser qualquer corante em pó lipossolúvel, tá bom? Qualquer um deles. Só que eu indico da Luli porque eles rendem muito, tem uma pigmentação muito forte, então você vai sempre usar pouquinho e vai pintar bastante. Aí, corante em gel, só para fazer basicamente preto e branco que eu uso, tá? Eu não gosto de utilizar as outras cores, a não ser para colorir pasta americana. Para pintura em bolo, só o preto, às vezes para ajudar ali a fazer um contorno, e o branco ou para fazer também uma luz, um brilho nos olhos. Então, de corante em gel, só esses dois aqui, basicamente. Então, corante foi isso. Vocês verão eu utilizando também os corantes na prática durante a pintura. Então, não se desesperem, tá ok? Não fiquem aí desesperados. Tá, mas eu vou diluir esse corante aqui em água? Não, álcool de cereais. Eu gosto de álcool de cereais. Esse tem 92,8% de teor alcoólico, então quer dizer que tem menos água na composição. Na hora de eu aplicar na minha pasta ali, não vai melar tanto porque tem pouca água, vai evaporar logo e eu vou ter uma pasta ali sequinha, rapidinho, e eu vou diluir super bem o corante. Eu gosto de colocar aqui, ó, nesse tubinho, esse potinho que eu compro em loja de pirona, sabe, Novalgina, de remédio. Eu comprei esse potinho, deve ter sido uns 30 centavos, 50 centavos. Eu gosto de colocar aqui dentro para não ter que ficar usando o pote inteiro, né? Então coloca aqui, tem aquele conta-gotas também, que tem gente que gosta do conta-gotas, pega aquele bastãozinho, que eu não sei o nome, e fica apertando a gota também. Mas isso aqui para mim é super prático, tá? Eu encho aqui a quantidade que eu quero, tampo, e eu não preciso ficar usando o frasco inteiro. E aqui eu consigo dosar bem, colocando gotinhas o tempo todo, tá? Então, aqui foi isso. Eu tenho aqui um recipiente para tinta, que eu chamo de godê. Tá sujinho, porque foi de uma live que eu dei. Então ele já tá aqui, ó. Inclusive esse corante que secou, eu posso, olha, sobrou bastante ainda, tá vendo aqui? Fiz uma pintura, sobrou bastante. Eu posso voltar com o álcool aqui
diluir de novo e pintar. Então, às vezes, o que eu faço? Coloco dentro de um saquinho para proteger de poeira, essas coisas, e eu posso voltar e usar o mesmo corante, tá? Às vezes dá até para ele secou por completo. Você pode pegar uma colherzinha aqui como essa, de café, por exemplo, tiro aqui, ó. Se eu mexer aqui nesse corante, ele fica em pó de novo. Então eu tenho aqui um corante em pó. Tá? Ele voltou a ser pó, porque o álcool evaporou, ele voltou a ser pó. Então, em alguns casos dá para você devolver para o seu potinho. Não recomendo tanto que você devolva, porque pode ter sujado de alguma forma aqui, às vezes, e aí você pode, sem querer, contaminar todo o corante que está no pote. Tá? Assim, pode ser que a gente, não sei, aconteça alguma coisa, uma poeirinha. Por via das dúvidas, nem coloca de volta no pote, tá? Se você achar por algum motivo isso aqui pode ter sujado, se o pincel caiu no chão na mesma hora, você vai lá e lava também para você ter a certeza. Mas enfim, aconteceu. Certeza de que você está trabalhando sempre aí com todo o seu material higienizado, tá? Lembrando que por mais que seja pincéis de artesanato, que isso aqui é pincel de artesanato, tá, gente? Não é pincel de confeitaria. É pincel de artesanato, mas você está usando com alimentação. Caiu no chão, lava imediatamente, mas pode ser que tenha caído uma poeirinha aqui. Por via das dúvidas, não coloque de volta no potinho, e por via das dúvidas também, não reutiliza se você acreditar que ele possa ter se contaminado de alguma forma. É melhor você jogar fora e garantir aí a higiene e a segurança alimentar do bolo do seu cliente, do que você querer reutilizar algo que pode contaminar. Mas se você vai fazer um bolo fake, às vezes acontece isso, tá, gente? Você não precisa necessariamente jogar o corante fora. Sobrou o corante, guarda num saquinho, se você puder. Vai fazer um bolo que não é comestível, usa o mesmo corante, aí não tem problema nenhum. Até se caiu, se por acaso ficou um pouquinho de poeira ali do ambiente, aconteceu alguma coisa, ninguém vai comer aquele bolo, é só para decoração, você não precisa jogar o seu corante fora de modo nenhum, porque não é o risco zero de alguém consumir aquele produto. Então, por que eu jogaria fora, né, se eu posso reutilizar no bolo? Ou pode ser também, gente, acabei de fazer a minha pintura aqui, tomei cuidado com tudo, nada sujou, nada, não deu tempo de pegar poeira, não contaminou absolutamente nada, e amanhã eu tenho uma pintura para fazer. Guardo no saquinho e reutilizo amanhã. Sempre tomando cuidado com a higiene do seu trabalho e a segurança alimentar. Tomando os cuidados básicos que todo mundo que trabalha com confeitaria já conhece, você pode reaproveitar com certeza aí o seu corante, tá bom? Então o corante foi basicamente isso. Agora eu vou mostrar aqui para vocês algo que eu uso para fazer a transferência do meu desenho. Isso aqui é papel vegetal. Eu compro ele num bloco como esse. Existe dessa marca, existem de outras marcas. Essa aqui é da Spiral. Vem com 50 folhas, custou em média R$15, R$20, mas vem 50 folhas. Dá para pintar muito, tá? Eu que faço muita pintura, que eu dou aula, que você não precisa comprar em bloco. Às vezes vende numa folha grande também, você pode recortar. Ou, como eu falei, que eu uso materiais básicos, você pode usar papel manteiga também. É porque para mim é mais prático, tá? Especialmente porque eu dou aula e tudo, eu enfio ali na minha mala, na hora ali simplesmente tiro uma folha, cada aluno usa cada aluno ali fica com uma folhinha dessa. Ele é bem transparente, tá ok? Ó, ele é bem transparente. Eu vou usar aqui daqui a pouco, vocês verão. Mas, Vini, eu não quero. Eu posso usar papel manteiga? Perfeitamente, sem problema nenhum. Por questão de praticidade, eu gosto de utilizar papel manteiga, tá bom? Papel vegetal, desculpa, ao invés do papel manteiga. Mas se você não tem, usa papel, se você não tem vegetal ou não quer comprar, usa manteiga. Eu gosto de utilizar um lápis, esse aqui é um lápis de desenho da linha, é um da Faber-Castell, mas tem de várias outras marcas.
6B, tá? 6B quer dizer que é um lápis mais macio. Tá? Olha, é tão macio que eu consigo escrever aqui na minha própria mão. Isso quer dizer que ele vai passar com mais facilidade para a minha pasta de açúcar. Vini, mas você vai colocar esse lápis na pasta de açúcar? Sim, ele é um lápis atóxico. Isso quer dizer o quê? Que esse material aqui, ele é natural, tá bom? Ele vem da natureza, ele é natural e ele não causa nenhum mal para quem consumir. Então, quem comer um pedaço ali do seu bolo com um pouquinho de grafite, tenha certeza absoluta de que não vai passar mal, de forma alguma, tá? Porque, como eu disse, ele é tóxico, ninguém vai se intoxicar com o grafite e, obviamente, que ninguém vai ficar comendo um lápis inteiro, né, gente? É muito pouquinho e o material já é tóxico, até porque muitos desses materiais são feitos para crianças, então as empresas já se preocupam que ninguém vai se contaminar, até porque uma criança, às vezes, não tem noção de que um material não pode ser comestível, então as empresas já criam materiais que não vai causar mal algum em ninguém, tá bom? Então isso aqui vocês não tenham preocupação. Vini, tem que ser um lápis desse de desenho? Não, pode ser um lápis, tá nem aqui meu outro lápis, tem outro lápis ali normal, sabe aquele lápis normal, escolar, do estojinho do seu filho? Também você pode utilizar sem problema algum. Tá? Eu acho que é basicamente isso. Aí eu vou usar uma fita crepe aqui, uma fita adesiva, só para fixar essa folha na hora de poder desenhar, para ela não ficar escorregando. Se você quiser, pode colocar numa prancheta também, para ela não sair do lugar. Você vai entender depois que eu estou falando, ou fita crepe, uma prancheta, fita qualquer, tá, gente? Eu gosto da crepe porque ela você prende e solta com facilidade. Deixa eu ver mais alguma coisa aqui, se eu tenho para mostrar para vocês. Como eu falei, os materiais são básicos. Aqui pasta, que é o material nosso do dia a dia. Pincel, que a gente consegue encontrar com facilidade. Até em lojas de confeitaria hoje vende também, tá bom? Pincel, você encontra também pincel com facilidade. Esse godê aqui, ele custou R$10, ele é barato. Mas você pode usar forminha de gelo, já usei muita forminha de gelo. Forminha de gelo e aquele recipiente de geladeira porta-ovos também. Ou aquelas forminhas de acetato, de bombom, que custa aí R$1, R$2, eu não sei quanto é que está custando, sabe? Que tem diversas cavidades, assim, diversos buraquinhos ali. Custa, sei lá, gente, R$1, R$2 aquilo, aquela forminha de acetato. Qualquer lugar que você consiga diluir o seu material. Então aí você já sabe que não preciso de um material específico para fazer pintura em bolo, para diluir o meu corante. Não, o álcool você pode substituir até por vodka, cachaça ou qualquer outra bebida branca destilada. A vantagem do álcool de cereais é que ele tem um teor alcoólico muito grande, então muito alto, um teor alcoólico muito alto, então você vai adicionar menos água na sua pasta. A gente sabe que a pasta de açúcar ela não é muito fã de água, então quanto menos água você adiciona nela, menos ela sofrerá também aí de ficar melada, alguma coisa do tipo. Mas cachaça também funciona, álcool de cereais que eu adoro, minha preferência, ou vodka também, tá ok? Ou qualquer outra bebida destilada branca. Você consegue usar os corantes que hoje você acha pela internet, em lojas de confeitaria também. Hoje você acha diversas lojas de confeitaria com facilidade corante em pó comestível. Como eu falei, o meu preferido da vida são os corantes da Lully Candy, eu uso muito mesmo e há anos. Inclusive, acho que foi o primeiro corante em pó que eu pintei em bolo, quando eu comecei a pintar ali com corante em pó, acho que foi o da Lully. E tanto que eu quase não tenho corante de outras marcas, mas você pode usar, tá, gente? Não estou dizendo que você só pode fazer pintura com corante Lully Candy. Não, caso você não encontre, eu não queria esperar chegar aí, você pode comprar pela internet também, através do site da Lully Candy, que ela entrega aí em qualquer parte do Brasil, inclusive exterior também. Eu tenho uma aluna que é da República Dominicana, que ela recebeu os corantes dela lá na República Dominicana, tá bom? A Lully, a Luciara, que é a dona da Lully Candy, enviou lá para a República Dominicana. Então também você consegue adquirir aí. Eu tô olhando, acho que é isso, gente. Os materiais são básicos, como eu falei aqui, se você não quiser usar vegetal, usa papel manteiga, o lápis não precisa ser esse de desenho, esse lápis custa em torno de R$3, não quero um lápis comum, também usa, e acho que é isso, tá? São materiais bem básicos mesmo aí, ou que a gente já tem, se não tem, consegue
conseguir com muita facilidade, ou substituir um papel vegetal por um papel manteiga, um recipiente aqui de tintas que eu comprei que custou em torno de R$10, um porta-ovos da geladeira, uma forma de gelo, uma forminha de acetato baratinha aí, às vezes você já tem em casa uma forma de acetato ou qualquer outro recipiente que você possa diluir, pincéis também são baratos, enfim, tá? Eu acho que é isso. Tô aqui olhando para ver se eu esqueci de alguma coisa, mas são tão básicos os materiais que é isso mesmo, tá? Eu tô aqui até procurando se tem alguma coisa a mais. Uma folha impressa com desenho, tá? Que a gente vai precisar também. Uma folha impressa em preto e branco, não precisa ser colorido, só para a gente fazer a marcação do desenho. Então, em relação a materiais aqui, tudo que vocês precisavam saber basicamente sobre materiais é isso, tá? E o que eu for lembrando aqui durante a aula, eu vou falando, tem esse material aqui que eu não falei na hora, mas eu acho que não, tá bom? O que for é uma coisinha ou outra que a gente acaba tendo em casa também, tá? Então é isso. Sobre os meus segredos, que não tem muito segredo, né? É muito simples aqui, sobre os meus materiais para fazer pintura em bolo. E por hoje aqui foi isso. Vocês conheceram todos os materiais que são necessários para se fazer pintura em bolo. Amanhã então a gente tem aqui a primeira parte da aula prática. Aí eu vou usar na prática mesmo aqui, na hora, a folha para a gente poder fazer o desenho. Vou transferir esse desenho para a pasta, que eu vou estar utilizando aqui, a pasta de açúcar, e vou fazer o início do desenho. Vou dar início à pintura aqui em bolo. Então amanhã a gente começa já do básico aqui, o início. Então não percam amanhã, segunda aula, assistam essa aula, assistam novamente se vocês têm alguma dúvida aí, para amanhã ficar assim, facinho, para vocês assimilarem tudo que eu vou ensinar aqui na hora de se fazer a pintura prática. Mas saibam que não tem mistério nenhum, só prestar atenção em tudo que eu estou falando aqui, que amanhã e depois fica tudo ainda facinho e vocês com certeza depois dessas aulas aqui, dessas 3 aulas, estarão também pintando em bolo se quiserem, fazendo pinturas lindas aí. Então amanhã a gente se encontra aqui para a segunda aula, onde eu continuarei revelando os meus segredos de pintura em bolo. Tchau, tchau, gente! Um beijo no coração de vocês e até amanhã!